Elle parle français? Olha o nosso exemplo aqui. Elle parle français? Na escrita tem um ponto de interrogação. E na entonação, eu vou fazer uma entonação de pergunta. Elle parle français? Então, eu já deixei claro pela minha entonação de voz que é uma pergunta. E a ordem como se fosse uma frase afirmativa. Uma outra maneira que nós temos é colocando esse esqueminha aqui na frente. Est-ce que? E depois disso vem a ordem da frase normal, uma ordem normal de frase. Então, eu posso perguntar, est-ce qu'elle parle français? Aí eu vou unir com o apóstrofo. O que, eu retiro o e e coloco o apóstrofo. Est-ce qu'elle parle français? As frases aqui, o final das frases são as mesmas, observe. A primeira, elle parle français. A segunda, elle parle français, mas eu acrescento esse est-ce que é uma outra maneira mais informal de você fazer perguntas em francês. E é muito usual, de maneira informal, ele é muito usual. A todo instante, em família, entre amigos, na rua, no dia a dia, as pessoas fazem perguntas com est-ce que. Est-ce qu'elle parle français? Ou uma terceira maneira, que eu te disse que são três. A terceira maneira é com a inversão do verbo. Se o verbo está escrito assim, elle parle, a gente vai fazer o contrário. Colocar primeiro o verbo e depois o sujeito. Ou seja, vai ficar assim, ó, parle-t-elle. Parle-t-elle. Aqui ficou duas vogais. O verbo termina com vogal e o sujeito começa com vogal. Colocamos um T entre hífen. Parle-t-elle français? Sendo que essa última maneira com a inversão do verbo para a pergunta, é uma maneira mais formal. Parle-t-elle français? Ok? Se eu quero perguntar se nós vamos ao parque, nous allons au parc. Nós vamos ao parque? É a ordem normal dos elementos. Qual que é a outra maneira? Que eu deixei de amarelo ali, colocando est-ce que. Est-ce que nous allons au parque? Ou a terceira maneira, qual que é? Isso, exatamente, é com a inversão. Vamos trocar a ordem, colocar o allons, tracinho, nous. Observe que quando você inverte, é obrigatório colocar esse hífen, mas ele não aparece na leitura. Allons-nous au parc? Ok? Essas são, claro, gente, de maneira simples, as primeiras perguntas, as mais fáceis, as de base que eu estou repassando com vocês. A primeira, número 1, na ordem normal, só dando a entonação de voz. Número 2, colocando est-ce que, para perguntas que permitam a resposta sim ou não, perguntas mais simples, que não tem aquelas outras palavras como porquê, quando, onde, é só algo assim. Ela fala francês? Sim, não. Aí pode-se colocar o est. E a terceira maneira qual que é? É com a inversão do verbo, tá?